orando com o santo do dia 9 de outubro. Celebramos hoje São Dionísio de Paris, conhecido também em francês como Saint-Denis, para nós São Denis. É invocado como protetor contra a dor de cabeça e também padroeiro de Paris e da França. São Dionísio é conhecido também como Saint-Denis de Paris. Durante muito tempo, ele foi venerado como sendo o padroeiro único da França, até que aparecesse Santa Joana d'Arc. Então, os dois passaram a ser o padroeiro daquele país, padroeiros. Italiano de nascimento, tornou-se cristão fervoroso ainda na Itália. Cheio do Espírito Santo, tinha grande zelo missionário e desejava anunciar a boa nova de Jesus Cristo a terras distantes. Por isso foi enviado a anunciar o Evangelho na antiga região chamada Gália, hoje França, quando era ainda jovem. Quem o enviou foi o Papa Fabiano, no ano 250. Entre gauleses e romanos. A França era então dominada pelos romanos. Os gauleses nativos seguiam suas tradições esotéricas e os romanos seus próprios deuses. No meio destas forças contrárias viveu São Dionísio, homem de oração e grande pregador. Anunciava o Evangelho de Cristo com destemor, e o Espírito Santo confirmava sua missão com muitos milagres e prodígios. A eficácia de sua missão levou-o a fundar a primeira comunidade cristã da França. Ali trouxe muitos para Jesus Cristo, batizando e formando discípulos, como fazia São Paulo nas comunidades que fundava. Depois de um tempo, foi eleito o primeiro bispo da comunidade, plantando a poderosa semente do reino dos céus entre os gauleses. Após alguns anos, a comunidade cresceu e ele formou sacerdotes e diáconos que o ajudavam na missão. Entre esses, destacam-se o diácono Eleutério e o sacerdote Rústicos. O sucesso de sua missão, como não poderia deixar de ser, começou a incomodar os magos gauleses e os romanos fiéis ao imperador Valeriano, que perseguia duramente os cristãos. Os gauleses acusavam-no de bruxaria e práticas maléficas, e os romanos prenderam-no porque São Dionísio não reconhecia o imperador como um deus. Forçado a negar a fé em Cristo, São Dionísio preferiu a morte. Seus discípulos, Eleutério e Rústicos, acompanharam-no professando a fé cristã diante das autoridades locais. Por não renegar Jesus Cristo, São Dionísio, ou Saint-Denis, e os dois discípulos foram levados para o alto de uma colina, onde foram martirizados. Por causa do fato que marcou a cidade, essa colina passou a ser chamada de Colina do Marte, ou em francês, Monte Marte. Mais um milagre extraordinário e espantoso marca esse fato. Após ser decapitado, um fato surpreendeu a todos. O corpo do decapitado pegou sua cabeça e caminhou segurando-a por muitos, fala-se em 6 quilômetros, e enquanto caminhava, ele fez uma pregação extraordinária sobre a penitência
e a conversão. Este fato converteu muitos à fé cristã. Por isso, São Dionísio é representado em imagens segurando a própria cabeça. No local onde ele caiu, os cristãos entenderam que deveriam sepultá-lo, e assim foi feito. A sepultura de Saint-Denis tornou-se local de peregrinação e muitas conversões aconteceram ali. Mais tarde, foi erguida ali uma igreja muito famosa, a famosa Abadia de Saint-Denis, onde os reis da França viriam a ser sepultados, provando mais uma vez que o sangue dos mártires é semente de novos cristãos. Mas é maravilhoso, incrível esse relato, porque segundo a tradição, que podemos dizer, Monte do Marte, que ficou conhecido como o lugar onde ele foi decapitado. Mas depois ele pegar a cabeça e caminhar 6 quilômetros, aproximadamente isso, carregando sua cabeça e pregando um sermão sobre o arrependimento, até chegar ao lugar onde foi enterrado. Isso é extraordinário. Por isso que ele é chamado o apóstolo da Gália e é invocado pelo povo cristão como santo que protege contra as dores de cabeça, já precisamente por esse fato. Pois bem, vamos invocar a intercessão de São Dionísio ou São Denis nesses tempos difíceis que vivemos, que nós jamais reneguemos a nossa fé e que não tenhamos medo de perder a cabeça, porque Deus verdadeiramente cuida de nós. Vamos orar com São Dionísio ou São Denis. Ó Deus, que deste neste dia ao bem-aventurado São Denis, vosso bispo e mártir, a coragem e consciência para afrontar o martírio, e lhe associastes São Rústico e Santo Eleutério para anunciar vossa glória às nações. Dai-nos a graça de desprezar a seu exemplo e por vosso amor os favores do mundo e não temer os seus reveses. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Orando com o Santo do Dia, um caminho de excelência no seguimento de Jesus. Assista nossos vídeos e compartilhe com seus amigos, dando também o seu like e se inscrevendo em nosso canal. Obrigado por intercessão de São Denis, São Denis ou São Dionísio. Te abençoe o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Obrigado e até o próximo.